Muito bom dia! Aí, gente, hoje tudo escancarado, né, gente? Tudo escancarado aí, home office, iniciando essa semana de home office. Gente, quanta gente top da galáxia aqui já iniciando aí essa live comigo. Sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Muito legal isso. Vamos começando aí esse dia aí pensando aí como que a gente vai agora trabalhar de maneira remota e fazer isso de uma maneira super produtiva. Pessoal, deem um recado pra mim aí se o som tá legal, marca com um likezinho se tá bom. E vamos aí iniciando porque tem muita coisa pra gente falar hoje aí na nossa live. Muito, que é muito importante nós falarmos aí sobre a questão aí de medo, como o medo pode nos gerar coragem. Então, né, como lidar com o medo para que a gente tenha mais coragem, né? Muito bem, pessoal. Muito bem, vamos lá, pessoal. Bom dia para quem tá chegando aí. Muita gente top aí nessa minha live. Tá tudo escancarado aqui em casa, gente. Tudo escancarado. Afinal de contas, temos que manter os ambientes arejados, ventilados e o máximo aberto aí para que a gente possa aí queimar esse vírus aí de tudo que é jeito, tá? Para quem não me conhece, tem bastante gente conhecida aqui, tem gente que conhece há mais tempo, tem gente que conhece há menos tempo, mas dando um panorama geral, então, de quem sou eu, quem é a Gabriela Jacinto Fel, que está falando aí com vocês e que vai falar durante essa semana aí. Então, eu sou nutricionista de formação, mas desde os 14 anos eu já trabalho na área de comércio. Com 16 anos, então, comecei a trabalhar em farmácias. E eu trabalhei até os 22, 23 anos em farmácia. Foi uma experiência muito bacana, que acrescentou muito, porque enquanto que eu estudava nutrição, eu já tinha uma vivência de saúde um pouco diferente também com a questão da farmácia. Me ajudou bastante. Hoje eu entendo muita coisa que meus pacientes falam por conta disso. Essa semana, até quando falaram do Reuquinol e do Plaquenol, eu disse, meu Deus, gente, eu vendia isso, né? Que loucura. É muito bacana. E depois disso, eu e o meu marido, meu atual marido, né? A gente teve um período de empreendimento, assim, que a gente passou a empreender também. E chegou um momento em que eu já estava formada, ele também já estava formado há um bom tempo, ele também estava trabalhando na área dele, que ele é contador de formação. E o que aconteceu? A gente teve que decidir se a gente ficava nesses empreendimentos que a gente tinha ou se a gente seguia o rumo da nossa formação profissional. E naquele momento, gente do céu, naquele momento foi mais interessante a gente seguir os nossos rumos das nossas profissões. E agora, gente, tem uma pluminha aqui voando, sei lá o que é isso. E agora, em 2019, por conta de algumas coisas, porque assim, de 2009 em diante eu fiz muita formação de alta performance, eu fiz muito treinamento, eu fiz muita terapia, gente, eu fiz muita coisa, tem muita coisa que o pessoal fala hoje, nossa, você viu tal coisa? Eu digo, sim, já vi, né? Eu já vi bastante coisa. Daí em 2018, quando eu fiz terapia, eu acabei trabalhando algumas coisas sobre a minha missão de vida, sobre algumas coisas envolvendo essa questão de o que realmente me satisfazia como pessoa, né? E aí, então, cheguei que eu me matriculei nas formações em coaching e foi uma descoberta muito bacana para mim, porque eu não imaginava o quanto que eu gostava de desenvolver pessoas, né? Eu já tinha esse envolvimento na questão da nutrição, de ser formada em nutrição, de trabalhar com nutrição clínica esportiva, de trabalhar com consultoria em alimentação, mas isso ficou muito mais evidente depois com a formação em coaching. E hoje eu principalmente atuo na questão de coaching pessoal, de como orientar essa questão das pessoas, na vida das pessoas, mas também o coaching empresarial,
focado para aumentar o desempenho de equipes. Bom dia, pessoal que está chegando aí. Bom, então assim, o porquê que dessa série? Bom, semana passada foi uma coisa muito louca, né? Semana passada foi aquela coisa assim, a gente começou a segunda-feira com, o vírus está chegando, temos que nos precaver. Aí na terça-feira, meu Deus, temos que começar a pensar aí em álcool gel, não sei o que, não sei o que. Na quarta-feira, temos que fechar as escolas. Na quinta-feira, temos que fechar as empresas. Sexta-feira, temos que ter o toque de recolher. E aí o negócio começou a tomar uma proporção assim que a gente não tinha nem como acompanhar. Mas o que era certo é que, com certeza, muitas pessoas iam ter que trabalhar de casa ou iam ter que encontrar alguma maneira de desenvolver o seu trabalho, mesmo estando em casa. E daí eu pensei assim, bom, gente, ou eu ajudo as pessoas nesse momento, porque muitas pessoas, inclusive todos nós estamos, de certa forma, com medo do que vai acontecer. A gente sabe que isso vai passar, mas quando que vai passar a gente não sabe. Mas eu pensei assim, como é que eu posso ajudar as pessoas, mesmo estando em casa, mesmo eu não vendo os meus coaches presencialmente, como é que eu posso ajudar as pessoas para que todos nós, ou pelo menos a maior parte de nós, possamos passar bem por esse período? Porque ele é um período que ele vai exigir muito, ele vai exigir competências comportamentais muito diferentes da gente, do que a gente tem normalmente. Então, é um período muito diferente para que a gente se desenvolva também. E eu sempre digo assim, que essas crises elas são interessantes para que a gente tenha aí abertura de novas possibilidades para a gente. E talvez a gente pode se descobrir de outras maneiras, fazendo outras coisas além do trabalho, né? O trabalho é uma das nossas faces. Até tem uma neurocientista que eu acompanho e que ela fala muito nisso, né? Que agora a gente vai largar a persona e vai passar a lidar com a nossa identidade. E eu concordo plenamente com isso, porque aquela persona, aquele personagem que a gente cria pro cafezinho no escritório, pra reunião de networking, é um. Agora, nós lidarmos com a nossa identidade é outra história. E então, como é que eu posso te ajudar, então, com essa série? A Jana colocou muito bem aqui, estamos na imersão de nós mesmos. É verdade, Jana. Agora é a hora da verdade, agora nós vamos fazer a DR com nós mesmos, né? E como é que então eu posso te ajudar com essa série? Bom, em primeiro lugar, gerando aí um conhecimento que pode te ajudar a te transformar nesse período. Em segundo lugar, vamos criar estratégias, porque afinal de contas são 15, 20 dias que a gente vai ter que passar aí recluso, que isso é certo, mas depois o mundo continua. E o que nós vamos fazer depois? Como é que nós vamos estar depois? Porque eu sempre digo, depois quando a gente puder voltar, nós vamos voltar como? E para isso a gente precisa cultivar muito, né? Assim, estratégias novas talvez, porque o cenário econômico vai estar diferente, as pessoas vão estar diferentes, a gente tem que entender que isso vai mexer muito em crenças e em valores das pessoas. Então, como é que a gente vai estar preparado para isso? Então, durante essa semana, a gente também vai trabalhar isso, um pouco essa estratégia, esse mudar e essa imersão no nosso eu, mas assim, como a gente vai criar estratégias para depois, quando tudo isso estiver resolvido, para que a gente esteja bem e para que a gente possa cada vez mais poder fazer o nosso melhor para as pessoas, para as outras pessoas. Afinal de contas, por mais que a gente trabalhe aí num pet shop, tem o dono do pet shop aí, o dono do cachorro, do gato, enfim, que são pessoas. Então, no fim das contas, a gente sempre vai estar lidando com pessoas. E sim, tem muitas pessoas que neste momento, da maneira como estão, elas não têm plano B. Então, também eu quero te ajudar neste momento a criar aí uma zona de ideias para que as pessoas tenham um plano B. Afinal, a gente precisa continuar sobrevivendo, né? E nós precisamos manter isso de uma maneira mais harmônica possível. Gente, eu estou lisonjeada, porque eu tô com um time aqui
nessa minha live que vou te dizer um negócio, viu? Eu tô me sentindo, porque eu tenho Cozinha da Kátia, eu tenho Janaína Mainardi, eu tenho as gurias da Clínica Essência do Corpo, que a gente tá aí com um grupo Juntas pela Saúde que tá espetacular. Já tá dando uns insights bacanérrimos aí. A Nath, que também tem uma clínica muito bacana e um salão muito bacana aqui. Ou seja, eu tenho muita gente top aqui nessa minha live hoje. Eu tô muito feliz, gente. Olha, muito obrigada mesmo, viu? Então, gente, para nós começarmos a nossa live. Gente, medo é normal? Sim, medo é normal. Medo é uma condição humana muito normal. Assim como a raiva, assim como o nojo. O medo, ele é normal. É normal, é do ser humano a gente sentir medo. Tanto que existem alguns medos que alguns estudiosos do comportamento humano já falam que são passados de forma genética. Mesmo que a pessoa nunca tenha passado por alguma situação envolvendo alguns tipos de medo, a gente acaba herdando ele de maneira genética. Como, por exemplo, o medo de bichos peçonhentos, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem e que muitas vezes a gente não teve nenhum episódio com cobra, com escorpião, com não sei o que, mas a gente respeita o bicho, né? A gente deixa ele lá. E isso já está sendo estudado que, sim, isso é passado de geração em geração e inclusive de maneira genética. Então, assim, o medo, ele é normal e ele garante a nossa sobrevivência. E o que nós precisamos ver, né? Que nós, como seres humanos, a gente tem uns tipos de medo a mais do que os animais. Os animais geralmente têm medos envolvendo a questão de sobrevivência. Então, tem medo de morrer, obviamente, né? Medo de não ter mais espécie. Então, assim, são algumas, mas é uma coisa muito, muito mais primitiva. Nós, como seres humanos, nós temos outros tipos de medo também. Nós temos medos envolvendo, por exemplo, eu tenho medo de falir, eu tenho medo de perder a pessoa amada, ou seja, eu tenho medo de ficar doente. Ou seja, a gente tem outros medos que os animais não têm essa consciência desses medos e que nós temos. E o que acontece? Existe uma diferença entre nós termos o medo e nós termos o pânico. Por quê? Porque o medo, ele vai fazer com que nós nos tornamos mais precavidos. Então, o que acontece? Quando a gente tem medo, a gente, por exemplo, que agora com essa questão do Covid, né? Nós temos medo. Ok. Então, o que acontece? Nós temos medo, então nós vamos lavar mais as mãos, nós vamos manter o ambiente arejado, como eu falei no início, né? Tá tudo escancarado aqui em casa, então nós vamos manter o ambiente mais arejado, nós vamos ficar em casa, nós vamos evitar contato físico, vamos fazer várias coisas, porque nós temos medo de ficar doente. E esse medo faz com que nós nos precavemos. Agora, quando a gente entra em pânico, a gente compra todo o álcool gel que tem no supermercado, a gente compra todo o desinfetante, todo o sabão, a gente cria uma bolha de proteção, ou seja, nós entramos num estado paranoico, onde a gente passa só a compartilhar notícias envolvendo isso, onde a gente começa a ter taquicardia pensando que vai morrer. Ou seja, e a pessoa pode literalmente morrer e não vai ser do coronavírus, vai ser desse pânico todo em relação ao medo da doença. Então, o que a gente precisa primeiramente nesse momento, tá? É entender que o medo é normal, que é normal nós sentirmos, todos nós em algum momento sentimos medo. Claro que alguns, por exemplo, veio a informação, como eu falei, semana passada foi aquela informação toda que todos os dias mudava, né? Então, assim, às vezes, eu mesma, eu iria ter um treinamento hoje e amanhã à noite, e tive que cancelar, porque assim, primeiro até eu falei, pessoal, vamos ter todas as orientações, não sei o quê, mas depois, enfim, foi mudando as informações e eu mandei para as pessoas que tinham se inscrito e disse, olha, gente, vamos cancelar, né? Não temos como fazer o treinamento. E aí, o que acontece?
quando gera essa instabilidade e a gente começa a negar o medo, começa a dizer, né, não é assim, não é bem isso, né? A gente tem essa fase da negação e a gente tem também uma fase muito forte, que é a fase em que a gente quer achar algum culpado. Então ainda existem pessoas que estão negando, por isso que tem pessoa que está correndo na rua, que está indo passear nos parentes, enfim. E ainda existem as pessoas que estão querendo achar um culpado para quem criou o dito vírus. Mas enfim, esses são os momentos deles, esses são fase deles. E vai ter aquelas pessoas que vão ter aquela fase em que elas vão ficar no coitadismo. Nossa, olha só, por conta disso, olha só tudo que me aconteceu, blá, blá, blá. E tem a fase dos que vão dizer assim, tá, tudo bem, eu tenho medo, o que eu vou fazer com ele? E é disso que eu quero falar. Por quê? Isso, quando a gente assume que a gente tem o medo, a gente assume uma vulnerabilidade nossa. E existem vários tipos de vulnerabilidade, né? Existem a vulnerabilidade da questão do corpo, principalmente para as mulheres. Para a questão de homens é muito comum a vulnerabilidade envolvendo questões de carreira, de trabalho, de sustento da família, né? Que tem algumas coisas envolvendo questões sociais também. Mas o que acontece? Quando a gente encara o nosso medo e a gente olha para ele e diz, oi medo, tudo bem? O que você quer me falar então com isso? Quando a gente encara o medo, a gente encara as nossas vulnerabilidades. E isso tem uma pesquisadora, a Brené Brown, que fala muito sobre isso. E tem um documentário no Netflix dela, que é uma palestra dela, que é muito bacana de olhar. E tem uma surpresinha envolvendo ela no fim da live, então permanece aí na live, porque tem surpresa envolvendo ela. Lembra que eu falei que as pessoas eram para me adicionar no WhatsApp porque ia ter conteúdo extra? Então, né, gente? Tem conteúdo extra envolvendo a Brené Brown, né? A Brené Brown, ela é uma pesquisadora que ela já está aí há mais de... Poxa vida, eu acho que ela já está há uns 15 anos só estudando sobre vulnerabilidade, sobre medo, sobre rejeição, sobre, enfim, várias dessas coisas aí que muitas pessoas não gostam de falar. E uma das falas que é muito importante dela, que é no livro A Coragem de Ser Imperfeito, é que ela diz assim, enquanto que a gente não encarar que a gente tem uma vulnerabilidade, que a gente tem um medo, dificilmente a gente vai conseguir se livrar dele, e mais a gente vai estar mostrando para as pessoas que a gente tem essa vulnerabilidade e que isso é uma forma de nos afetar. Então, quando a gente olha para o medo e diz, ok, medo, eu estou te vendo, o que você está querendo me dizer? Eu consigo encontrar estratégias para que eu conviva melhor com ele e de maneira que eu possa ter uma saúde emocional melhor. Então, por exemplo, tem muitas pessoas que estão com medo de quebrar, de não ter um plano B sobre questão financeira. Enfim, quem não, né? Principalmente quem é profissional liberal ou quem tem uma empresa pequena tem esse medo, né? Então, o que acontece? Em primeiro lugar, é olhar para esse medo e dizer, ok, eu te aceito, ele pode acontecer, mas o que eu posso fazer com isso? Então, em alguns momentos, a gente tem que só parar e olhar para ele e pensar, ok, eu te aceito, o que eu vou fazer com isso? E a partir disso, do momento em que a gente aceita o que de forma externa vier para nos atacar em relação a isso, não vai ser tão forte, porque a gente sabe que a gente tem isso. Então, daí não vai precisar vir alguém aí te pentelhando em relação a isso. Tu sabe que tu tem isso, mas isso não vai te paralisar e não vai fazer que tu tome decisões precipitadas e que podem te prejudicar. Vou dar um exemplo, assim, não envolvendo essa questão agora do medo do dinheiro, mas envolvendo, por exemplo, o medo da aceitação corporal, tá? Tem muitas pessoas que, como elas têm essa vulnerabilidade, esse medo aí de que as pessoas vão apontar, olha ali, tá celulite, que elas passam então a gastar muito dinheiro, às vezes se comprometer boa parte do seu salário em função de tratamentos estéticos, enfim, suplementos para diminuir a celulite. E aí, o que faz? Ela só está mostrando mais que ela está vulnerável nisso. E, enfim, tem pessoas que se aproveitam disso. Se aproveitam para empurrar mais uma coisa para aquela pessoa, para endividar mais aquela pessoa em relação a isso. E ela
começa a ter um desequilíbrio em outras áreas da vida, porque ela não aceita essa vulnerabilidade, ela não aceita isso que está acontecendo, o que é, e não aceitando, ela passa a não lidar bem com isso, e aí vira o caos total, né? Então, quanto antes a gente aceitar que a gente tem medo dessa situação toda, mais coragem a gente vai ganhar. Porque quando a gente aceita, quando a gente diz, ok, medo, eu entendo o que tu quer me mostrar e eu estou ciente disso, nós passamos a ter um outro papel. A gente sai do papel de vítima, daquele papel de indefesa, aquele papel de, oh meu Deus, e agora? E a gente passa a ser o papel de protagonista, daquela pessoa que vai dizer assim, ok, eu sei disso, e agora então eu vou dar um jeito de cuidar da minha vida. Quando a gente muda esse padrão, toda a nossa fisiologia muda, toda a nossa ação muda. Então, provavelmente, se você vai para esse padrão de protagonista, você não vai conseguir ficar andando de pijama o dia inteiro dentro de casa. Você não vai conseguir ficar aí sem fazer exercício. Você vai dar um jeito de fazer um exercício, você vai dar um jeito de botar uma roupa que talvez não é uma roupa de festa, mas é uma roupa com que você sairia na rua para fazer algumas questões de trabalho sua ou questões administrativas suas. Quando você aceita que você é o protagonista, que você que vai resolver a questão toda, apesar de ter medo, você entende que você pode sim ter aí uma forma de criar alguma maneira de sair dessa. Que você vai encontrar uma maneira, pelo menos você passa a acreditar que você tem essa maneira. Enquanto que você fica lá no, ai, pois é, gente, que catástrofe, que horrível, olha só, né? E que medo que eu tenho, e eu ficar assim, me negando esse medo e não acolhendo esse medo, maior é a probabilidade de você ficar imerso nele. Então, você ficar imerso nas notícias ruins, você ficar imerso no pijama, você ficar imerso na imobilidade e, consequentemente, você vai sair de uma maneira mais enfraquecida de tudo isso, né? Se sair, né? Bom, como é que a gente pode, então, sair desse um ato para outro? Bom, primeira coisa eu já falei para vocês, que é a questão da gente aceitar. A partir do momento em que a gente aceita tudo isso, que a gente compreende que nós precisamos, então, aceitar que a gente tem medo, que isso é normal, que todo ser humano passa por isso, que isso é inerente da sobrevivência e que, aceitando ele, a gente muda o nosso cenário, pelo menos a gente muda o nosso papel, já é o primeiro passo. Qual é o segundo passo? Bom, tá, tudo bem, mudei, tô aqui, tirei meu pijama, botei uma roupa, mas, Gabriela, continuo, por exemplo, no meu caso, continuo sem poder atender. O que eu vou fazer? Bom, eu vou, de alguma maneira, me manter ativa. Então, por exemplo, hoje de manhã, às 7 horas da manhã, eu já estava assistindo vídeos de aulas. Ontem à noite eu estava assistindo aula, sábado à noite assisti aula, inclusive alguns conteúdos que vão, por isso sim, os conteúdos eles vão sempre ir depois das lives, porque tem muita coisa que eu estou assistindo, gente, tem coisas maravilhosas que estão passando aí de forma gratuita e que a gente não está aproveitando muitas vezes. Então agora é o momento, então e só continuar em contato com as pessoas, não ficar esquecida, Jana, muito bem. A Casarão, inclusive, tá aí com vários não tá mostrando looks, mas tá com vários outros tipos de stories aí ajudando a galera, né? É bem isso aí. Mas, então, o que acontece? Tu manter alguma coisa que vá com que tu te mantenha atualizado, que tu te mantenha em contato com as pessoas. Então, como eu falei, no meu caso, eu estou aproveitando esse tempo e fazendo muitos estudos para cada vez mais eu consiga entregar um conteúdo melhor para quem eu atendo. Então, está sendo muito bacana e, enfim, eu quero trazer cada vez mais conteúdos bacanas em relação a isso. Segundo lugar, bom,
as notícias ruins vão continuar chegando, porque tem aquela galera que não tá nessa mesma vibe que a gente. Vai ter alguns momentos em que a gente vai se questionar se tudo isso vai estar fazendo efeito ou não. Isso é normal, a nossa mente ficar nessa coisa de ir para esse pensamento, voltar e voltar. E em alguns momentos, o principal que a gente precisa fazer é aprender a respirar. Por quê? Quando a gente está muito com o pensamento muito no passado, ou muito no futuro, ou muito no que vai ser, ou muito nas pessoas, o que as pessoas vão dizer, o que as pessoas vão falar. Meu Deus, mas se eu quebrar, o que as pessoas vão falar? Meu Deus, mas se eu me adoecer, o que as pessoas vão falar? Vão dizer que eu não me cuidei. E fica aquele monte de coisa na cabeça. A primeira coisa que a gente tem que fazer é respirar fundo, segurar um pouquinho e soltar a respiração de novo. Porque cada vez que a gente faz isso, a gente dá uma sensação, com essa sensação, a gente manda uma mensagem para o nosso cérebro de que nós resolvemos alguma coisa. Então, às vezes a gente precisa criar sensações. Então, o ato da gente tirar o pijama e botar uma roupa e começar a fazer alguma coisa que envolva algum conhecimento, enfim, alguma coisa envolvendo nosso trabalho, já é mostrar para o nosso corpo que nós estamos trabalhando para a solução. E cada vez que a gente se atucanar com alguma coisa, respirar fundo, segurar um pouquinho e relaxar de novo. Você pode começar respirando até o número 2, depois segurar 2 segundos e soltar de novo. Depois você pode aumentar para 3, para 4 segundos. Isso pode mudar muito a maneira como você sente o seu corpo. E, ao fazer isso, você volta para o presente. Você volta para o que você tem agora. E, voltando para o que você tem agora, se concentrando no seu corpo, você passa a ter melhores ações ou melhor clareza de pensamento para tomar as melhores ações, tá? Outra coisa que eu considero muito importante, eu já dei uma pincelada agora durante a live, mas eu sempre gosto de pensar como é que vai ser então o primeiro dia quando tudo isso, quando a nossa vida voltar ao normal, quando a gente puder caminhar tranquilamente, né, o nosso direito de ir e vir voltar a ser pleno. Eu francamente, assim, todos os dias eu me concentro alguns minutos a imaginar como é que vai ser esse momento. E isso me dá muita força, muito ânimo, muita motivação de fazer muitas coisas. E algumas pessoas, elas estão tão imersas nesses murmúrios, né, da doença, da proliferação da doença, que elas esquecem que vai ter esse dia, de que isso vai passar. E como é que vai ser? Eu já estou programando como é que vai ser meu primeiro dia quando tudo voltar ao normal. Gente do céu, eu já estou programando, e inclusive eu gostaria que, assim como as autoridades agora botaram um carro de som na rua pedindo para as pessoas ficarem em casa, eu espero que um dia, né, o dia que isso tudo melhorar, enfim, que ficar tudo de boa de novo, que os carros de som passem na rua dizendo: pessoal, deu tudo certo, tá tudo bem, né? Vamos agora viver a nossa vida. E isso é importante, né? É importante que a gente pense nisso. E por quê? Porque isso acaba gerando uma meta pra gente. Querendo ou não, a meta agora é fazer tudo certo para que a gente chegue nesse dia. E chegue o mais rápido possível nesse dia. Então, fazer tudo certo agora, para talvez daqui a 15, 20 dias a gente já tenha uma liberdade que hoje a gente não tem. Fazer tudo certo agora, porque a 15, 20 dias, o que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer depois desses 15, 20 dias que eu puder voltar de novo a ter uma mobilidade maior? O que vai ser a primeira coisa que eu vou fazer de manhã? O que vai ser a primeira coisa que
que eu vou querer fazer, eu vou querer sair pra rua, eu vou querer abraçar alguém que hoje eu não tô podendo abraçar, eu vou querer, sei lá, o que eu vou fazer. Então, isso ajuda a fortalecer, porque isso cria uma visão do que a gente quer. E isso fortalece a gente para que a gente cada vez mais consiga tomar mais ações para fazer acontecer, para que quando então isso tudo acabar, isso vai acabar, né? Essa situação toda acabar, para que a gente possa ter aí uma perspectiva, porque a gente precisa também criar uma perspectiva, gente. E se a gente ficar nessa de só ficar lendo as notícias ruins e não fizer nada, nós não criaremos expectativa nenhuma perspectiva, e aí sim as coisas pioram muito, tá? Então, a primeira coisa, então, seria ter essa questão de entender o medo, enxergar o nosso papel diante desse medo. Depois, a segunda coisa, trabalhar o relaxamento, nem que seja através de respiração. E também, quem tem interesse, existem muitas meditações guiadas no YouTube que você pode pegar, para quem não é adepto à meditação ou ainda não aprendeu a técnica de meditação. Tem muitas meditações guiadas no YouTube de 10 minutos, de 15 minutos, muito fáceis. Agora a gente tem tempo, né, gente? Vamos praticar aí, vamos trabalhar isso. Técnicas de mindfulness. Mindfulness, o que é mindfulness? É a atenção plena, tá? Então, como é que funciona o mindfulness? Por exemplo, eu estou lavando louça. Prestar atenção exclusivamente nessa louça que eu estou lavando. Então, como que a água corre, como é que é a superfície desse prato que eu estou lavando, como é que é a textura da esponja, como é que é a sensação do sabão na mão, sabe? Então, tudo isso de maneira que a gente preste atenção no momento. Quanto mais a gente presta atenção no momento, menos a gente fica com aquelas vozinhas de e se acontecer isso, e se acontecer aquilo. Então, assim, relaxamento, mindfulness, meditação nesse momento são importantíssimas. A terceira questão, a visão do que eu quero, né, para criar uma perspectiva, algo que a gente possa aí se preparar para esse futuro que vai chegar, ele vai chegar com certeza. E aí o quarto que eu considero assim, tudo isso acaba gerando uma mudança de estado fisiológico e de foco. E o que acontece? 3 coisas mudam os nossos estados emocionais. Ou as palavras, ou a fisiologia, ou o nosso foco. Se a gente passa a tirar o pijama e usar uma roupa normal, né, que a gente usaria para sair pelo menos para a rua. Se a gente passa a estudar, a procurar se desenvolver nesse período, se a gente entende o nosso medo e passa a meditar e encontrar maneiras positivas de olhar e encontrar isso, e se eu vejo ou crio na minha cabeça o futuro que eu quero ver quando isso tudo terminar, isso acaba mudando a minha fisiologia, porque eu não vou mais conseguir ficar daquele jeito depressivo, eu vou mudar a minha fisiologia. E então, por exemplo, hoje de manhã, quando eu tava me maquiando e tava me arrumando pra essa live, gente, isso já me gerou, assim, uma energia tão grande, foi tão bacana, assim, que, nossa, né, me deu mais vontade de fazer essa live. Então, se você precisa, se para você palavras são muito importantes, quais são as palavras ou as frases que você pode deixar aí em algum lugar visível que vão te fortalecer nesse momento? Quais são as pessoas que de alguma maneira te ajudam a passar, te inspiram para passar esse momento bem, né? Por exemplo, essa live hoje ela vai ficar gravada por 24 horas, então se você considera que ela te inspirou, compartilha com alguém que está precisando, para que essa semana aí a gente tenha muitas e muitas visualizações e possa ajudar aí mais e mais pessoas nesse movimento aí para a gente trabalhar o home office legal. E, consequentemente, se a gente tem um foco melhor no que a gente quer, a gente passa a trabalhar melhor em casa. Por quê? Porque o desafio de trabalhar em casa é que a gente tem muita coisa para olhar.
a gente tem uma geladeira cheia, a gente muitas vezes tem o vizinho gritando, tem as crianças, tem um monte de outra coisa. Então a gente precisa entender que toda essa mudança fisiológica ela é para que a gente crie foco para conseguir se manter ativo dentro da sua profissão, do seu trabalho, mesmo estando em casa. E desta maneira que a gente consiga manter a roda girando, porque a roda vai continuar girando, só que a gente escolhe se a gente vai querer ser o cara que está fazendo a roda girar ou se a gente vai querer estar dentro da roda lá, se batendo lá dentro. Então, isso tudo ajuda com que a gente haja no momento que a gente tem que agir, que a gente evite a procrastinação, que a gente continue se mantendo ativo e focado naquelas metas que a gente tem para nossa vida. Porque assim, ó, a Clédia entrou agora aí que trabalha com doces, talvez agora ela tá parada, só que se ela não focar talvez em aprender algumas receitas ou trabalhar melhor a sua técnica para ter um resultado melhor, vai chegar um momento que as festas vão começar a acontecer de novo e aí ela vai estar lá despreparada, ai meu Deus, e agora? Voltou tudo a milhão e o que eu estou fazendo? Então a gente precisa, agora é o momento de afiar o facão, de trabalhar a nossa técnica, trabalhar a nossa comunicação, trabalhar as nossas ações do que a gente vai fazer quando isso tudo voltar. Ó, a Clédia tá testando receita, ó, viu? A minha coach, né? Exemplo aí. A Nath, né, que trabalha lá na Corpo e Água, a Corpo e Água que também tá aí nos prestigiando, estão lá também pensando no que eles vão fazer nas aulas quando tudo voltar. Então, é assim, ou a gente trabalha com o foco na solução, naquilo que quer fazer. A American Nutrients, esses dias a Janara postou ainda, né, que o foco dela está voltado para a solução, está voltado no que ela pode fazer. Tanto a American Nutrients como a Heineken doaram materiais de higiene aqui para o hospital, né? Ó, a cozinha da Kátia também, afiando o facão, tamo aí, né? A gente precisa disso, né? A gente precisa trabalhar isso agora, porque vai chegar um momento em que a roda vai começar a girar rápido de novo e ou a gente vai estar preparado para isso, ou aí aquelas pessoas que se trabalharam para isso, elas vão passar por cima da gente, vão levar a gente. Não tem, é assim que funciona. Então, o que eu quero para mim? Em primeiro momento, o que eu quero para mim? Eu quero continuar sendo uma pessoa de referência no mercado que eu atuo, ou eu quero me tornar uma pessoa de referência. O que você está fazendo agora? Onde está o seu foco agora? Está na notícia ruim da televisão ou está em se trabalhar, em trabalhar a sua autoconsciência, em trabalhar o seu foco, a sua concentração, em trabalhar o seu estado presente? Onde está o seu foco? E o que o seu corpo está dizendo para você? Se você se sente ainda com aquela energia ruim, o seu foco não está nas suas prioridades, sim, está lá nas doenças, está lá no noticiário ruim. Então, Ai, Jana, muito obrigada. Coisa boa, todas as inspirações, muito obrigada. Então, assim, onde está o seu foco? Então, para e analisa agora. Se você não analisou isso ainda, para e analisa agora. Onde está o seu foco? Porque onde está o seu foco, ele vai criar reações fisiológicas e as palavras que a gente usa também vão estar acompanhando tudo isso. Então, crie um ambiente em que você mantenha-se focado naquilo que você quer, no mercado que você quer trabalhar, naquilo que você quer fazer. Só assim a gente vai criar possibilidades para que a gente tenha mudanças. E falando em criar oportunidades para gerar mudanças, como eu falei, materiais que disponibilizarei agora depois dessa live que já está chegando a fim. Gente, a gente ficou aí 40 minutos falando. E o pessoal ficou firme aí na live. Fiquei muito feliz com isso. O pessoal não saiu da live. Gente, eu tenho em PDF o livro da Brené Brown, tá? A Coragem de Ser Imperfeito. Quem já me mandou mensagem, fique tranquilo, porque você vai receber o seu PDF.
Ele é um livro de umas 100 e poucas páginas, tá? Agora a gente tem tempo, né? Capaz de até amanhã de manhã você já tenha lido o livro. É bem provável. É um livro maravilhoso. Pra mim ele foi assim, tinha várias coisas que eu li. Eu me lembro que ele foi o primeiro livro que eu li depois que eu fiz o Executive Coaching. Porque dentro do Executive Coaching eu tive muitos livros que eu tive que ler. E o que aconteceu? E foi o primeiro livro que eu li. E pra mim foi assim, algumas coisas que eu falei, caraca, agora eu tô entendendo o que no curso foi falado tal e tal coisa. Então, assim, foi muito bacana, assim, é um livro que, assim, ele é muito explicado, apesar de ser um livro que traz muita tese, né, muito trabalho dela de tese, de pesquisa. Nossa, ele é sensacional, é um livro assim que muda muito a nossa concepção dessa coisa, porque hoje no mundo tá muito isso, né? Vamos falar de coisa boa só, a gente não quer falar de coisa ruim, mas assim, em alguns momentos a gente tem que aceitar as nossas sombras e ver o que a gente pode fazer com isso. E só aceitando as nossas sombras é que a gente consegue melhorar e equilibrar o todo. Então, assim, quem já me mandou o WhatsApp vai estar recebendo. Aí, quem não mandou, gente, faz favor, né? Eu vou dar até meio-dia, então, para você me mandar o WhatsApp, para que você receba o... Deixa até eu colocar aqui o meu WhatsApp para você mandar, tá? Para que você receba aí esse livro. Para que você receba esse livro e, consequentemente, possa aí tá recebendo esse conteúdo aí. Que, gente, só esse livro aí já valeria semana. Mas, além do livro, então... Amanhã... tem outra coisa. Além do livro, eu vou passar uma série, que é uma minissérie do Netflix, de 4 episódios, que é sensacional, que é da primeira milionária americana... Aliás, eu acho que ela é a primeira milionária no mundo que conseguiu o seu 1 milhão do próprio esforço, gente. É uma loucura a história daquela mulher. É uma mulher negra, gente, descendente de escravos. É lindo, 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 lindo. É Madame C.J. Walker. Madame C.J. Walker. Então, é espetacular. Então, além do livro, do PDF do livro, eu vou mandar, então, o nome certinho dessa série para que você assista. Porque é uma série assim, eu leio ela em 3 horas, a série. É super rapidinho. A gente tem muito tempo agora, então vamos ocupar esse tempo com coisa produtiva, com coisa que importa, com coisa que inspira. E amanhã, gente, a live será sobre imunidade. Gente, ontem eu assisti uma aula fodástica de um professor que eu conheci no Arnold Classic lá no Rio de Janeiro. E ele trabalha muito forte com doenças autoimunes. Então, assim, várias das técnicas que ele usa, claro, a gente não precisa usar tão forte quanto ele usa, porque doença autoimune é uma outra linha, né? Mas que várias coisas do que ele falou ontem naquela aula, eu quero trazer para vocês. Então, por isso, assim, amanhã vai ser sensacional a aula sobre imunidade, para que todos nós possamos aí melhorar a nossa imunidade e fazer com que cada vez mais nós saímos aí muito bem e muito fortalecidos disso tudo, tá bom? Porque não adianta só a gente querer trabalhar em casa, mas a gente precisa trabalhar bem em casa. A Nath, que tem bebê pequeno, aí tá faceira, né? Que amanhã a gente vai falar sobre imunidade. Isso aí, pessoal. Então, muito obrigada, gratidão por vocês terem ficado comigo nessa live aí assistindo. Fico muito, muito, muito feliz com a participação ativa de vocês aí nessa live. E amanhã, então, falaremos então sobre imunidade, estratégias, e o material de amanhã, gente, vai ser receitas para aumentar a imunidade. Então, gente, se você realmente ainda não me mandou mensagem no WhatsApp, por favor, gente, vá lá, me mande mensagem
diga pra mim, Gabriela, ou então, se você não viu ali na live, manda inbox pra mim, dizendo, Gabriela, eu quero, daí eu vou te mandar meu WhatsApp, você me manda o WhatsApp, eu te mando o conteúdo, porque realmente tá valendo muito a pena. Eu quero trazer assim, ó, só coisas muito boas pra você poder aproveitar nessa semana de home office, pra que ela se torne muito produtiva. Tá, pessoal? Então, até amanhã, muito obrigada. Logo mais eu vou estar disponibilizando, então até meio-dia me mandem o WhatsApp aí pedindo, que daí depois eu estarei disponibilizando aí o livro e essa série aí que é muito bacana de assistir, que é então o tema de casa então para o primeiro dia de semana de home office. Um abraço, tudo de bom para vocês, pessoal, e sigamos firmes aí. Vamos lá, vamos com muita positividade, gente. Elevation. Claro, YouTube. Tchau, gente!